Zaratio é plano A e entra na mira do futebol argentino. Bahia insiste pelo goleiro Everson e aumenta a oferta. Galo busca CEO de futebol no mercado, mas já foi rejeitado por 3. Gramado da Arena MRV. Veredito final, muito bom dia. Esse é o Café com Geves e depois da vinheta eu volto para te atualizar sobre o Galo. Muito bom dia, massa atleticana, Café com Geves no ar. Quarta-feira, dia 18 de dezembro, com muito conteúdo para você aqui no canal Bica Galo. Então já chega deixando aquele like pra gente, fortalece o canal Bica Galo, apoia as nossas iniciativas aqui. A gente está diariamente aqui criando conteúdo para você. Então já deixa aquele likezão para fortalecer, tá bom? Aproveite também para se inscrever no canal, caso você não seja inscrito ainda. Já estamos aí a 200 inscritos dos nossos 58 mil. Quem sabe bater aí até o final do ano 60 mil. Contamos muito com a sua ajuda. Então, bora falar de Galo. Bom, a primeira coisa que eu queria falar com vocês aqui é sobre a busca de reestruturação que o Atlético busca no mercado. O que eu quero dizer com isso? Hoje a gente tem uma hierarquia do futebol, onde tem os donos da SAF, onde tem um comitê de futebol que até então é direcionado aí, dirigido pelo Sérgio Coelho, que também é presidente da associação, e abaixo dele tem o Vitor, tem o Pedro Moreira, que é o gerente de futebol e tudo mais, e coordenador de futebol tem o Carlos Isidoro, mas o que acontece? O Atlético busca hoje um nome para tomar conta, para ser responsável, para dirigir esse departamento de futebol acima do Vitor. Entenda, acima do Vitor. Não é que o Vitor não está agradando para a diretoria. Até entenderia se colocassem dessa forma, mas não é esse o caso. Nesse momento, a situação do Vitor é que ele é um diretor de futebol, mas eles buscam um nome mais experiente no mercado da bola, um nome mais que tenha mais lastro, que tenha mais vivência no futebol do lado aí de gestão, né, que seja mais conhecido. E alguns nomes já foram especulados. O primeiro nome que foi tentado, né, pela diretoria do Atlético, ainda mais ou menos alguns jogos aí, quando estava contra o Fluminense, contra o Vasco lá no Rio de Janeiro, tiveram algumas reuniões com o Rodrigo Caetano, né, que hoje é dirigente da CBF, para poder negociar para que ele seja esse homem de volta e tal. A gente noticiou isso na época para vocês e não deu certo, né? O Rodrigo Caetano não tem interesse em sair do Rio de Janeiro nesse momento, tem questões pessoais, tem contrato com a CBF, então é um nome aí que já tinha rejeitado o Galo, beleza, a gente já sabia. Depois disso, a gente trouxe a informação de que o Cadu Santoro, que é um dos responsáveis aí pela direção de futebol do Bahia, é o diretor executivo de futebol do Bahia e um dos homens de confiança do Ferran Soriano, que é o CEO do Grupo City, né, mundo afora, teria sido convidado também, né, teria sido abordado aí para assumir esse cargo de CEO do futebol do Atlético. A informação, não aceitou, não quis sair do Bahia, entende que o projeto lá é um projeto que está começando, que ele faz muito parte disso, não quis sair do Bahia. Aí, ontem surgiu uma notícia por meio do Paulo Vinícius Coelho, do PVC, lá no All Sport, de que o Atlético teria procurado um outro nome para assumir essa cadeira de CEO no clube, e trata-se justamente do Marcelo Paz, atual presidente do Fortaleza. Um baita nome, um baita profissional, um cara que revolucionou a história de um clube de futebol, né, de um clube que tinha um tamanho e depois assumiu outro tamanho. Hoje o Fortaleza é um dos clubes que representa o Brasil na Libertadores, então o Marcelo Paz é muito responsável por isso, né, por dirigir, por capitanear tudo que foi feito lá no Fortaleza. E realmente reestruturou o clube, né? Ele mudou o time de patamar, isso eu acho que é indiscutível. Isso passa também pela chegada do Vojvoda, né? Que é um treinador assim excepcional, um dos melhores que temos aqui no futebol brasileiro. O Galo já tentou, o Corinthians já tentou, o Vasco, São Paulo, todo mundo já tentou tirar o Vojvoda de lá, mas ele não sai de lá.
E isso mostra também uma fidelidade, uma lealdade com o Marcelo Paz, que foi quem trouxe ele. Agora, um outro ponto. O Marcelo Paz, em meados desse ano de 2024, ele recebeu um convite do Augusto Melo, presidente do Corinthians, para ser o responsável pelo futebol do Corinthians. Na época ele ficou de pensar e recusou a oferta. Então, o que aconteceu? O Galo foi, né, teria procurado o Marcelo Paz, mandou lá a proposta para ele, fez o convite, falou o que ele teria à disposição aqui para poder fazer o trabalho dele de CEO, e ele recusou. Mais uma recusa, hat-trick de recusas entre CEOs, né, para assumir esse futebol do Atlético. E aí eu fiquei pensando, quais seriam as razões que todos os profissionais recusam esse cargo no Atlético, ou recusaram esse cargo no Atlético atualmente. Primeiro eu penso assim, a diretoria do Atlético, né, os donos da SAF e tal, eles devem ter como premissa procurar os melhores aí do mercado, mas talvez o projeto oferecido, a forma como está desenvolvido, a maturidade desse projeto, e aí eu não falo só do projeto da SAF, mas eu falo de investimento em futebol, de maturidade do futebol, como que está organizado o departamento de futebol hoje, desencoraja essas pessoas a assumirem esse cargo tão importante numa agremiação muito importante que é o Galo. Então, pode ser que seja uma questão do projeto, pode ser que seja uma questão de investimento. Você chega e fala, olha, eu gostaria que você fosse aqui o CEO da SAF do Atlético, né, do futebol, conduzisse o futebol, mas a gente não tem como fazer investimento esse ano, o investimento é só a longo prazo, é só daqui a 1 ou 2 anos, e se acontecer isso e isso, aí o cara dá uma desanimada, porque futebol se faz com dinheiro. Não adianta a gente falar que é diferente disso, que tem que tirar leite de pedra, tem que ter oportunidade de mercado, tem jogador que tá ficando livre de contrato. O Rodrigo Caetano, ele se criou muito aqui no Atlético com essa narrativa, e fez até muito bem em algumas contratações, por outras também não, mas não dá para você ter isso como uma premissa de projeto. Não dá para isso ser o seu principal artifício para convencer um profissional de alto nível a aceitar um cargo no Atlético. O projeto ele tem que ser consistente, o investimento ele tem que ser consistente, ou melhor, ele tem que ser existente. Se não está na Libertadores esse ano, vamos investir, vamos montar um baita time para chegar na Libertadores em 2026. E não o contrário, vamos reduzir o investimento, porque a gente não... Cara, não é reduzir, o Atlético faturou muito mais do que esperava nesse ano de 2024, mas muito mais mesmo. É papo de 100 milhões a mais, não é? Tá fechando aí patrocínio Master, disseram que era 60 milhões, aí depois já voltaram atrás, não é bem assim, não é 60 milhões, 40 e poucos milhões, parece que 47 milhões pelo que me falaram, mais alguma meta ali de bônus e tal, e aí poderia chegar a 60. Então, assim, o dinheiro está entrando e o investimento não está entrando, o investimento não está acontecendo. Ou melhor, não começou a temporada ainda, mas o que se diz nos bastidores é que esse investimento vai ser mais baixo, que ele vai definhar em detrimento da campanha do clube, em detrimento do que ele vai disputar em 2025. Então, essa mentalidade, ela faz com que profissionais de alto quilate não queiram trabalhar no Atlético nesse momento. Eu acho que é uma análise que a gente pode fazer, que essas premissas do projeto estão erradas e talvez eles deveriam repensar a forma como o futebol é feito, como as coisas são feitas, e pensar também que o futebol é um negócio, é um business diferente de outros business que eles comandam. Construtora, entendeu? Banco, mídias, sabe? Futebol é outro negócio. Você tem que ter métier para trabalhar com futebol. Se você não tem o métier do futebol, contrata alguém que tem. Jefferson, mas é isso que eles estão tentando, contratar alguém que tem. Mas contrata alguém que tem e oferece condições de trabalho aceitáveis. Oferece condições de trabalho que o cara fala assim, olha, beleza, né? Realmente aqui tem possibilidade de eu montar um time legal, de eu montar uma equipe legal, de eu reestruturar alguns departamentos de acordo com o meu know-how, com o meu
com o meu background, né, com a minha experiência de mercado, melhor dizendo. E aí sim, provavelmente vão conseguir acertar com algum nome que seja interessante. A minha preocupação nessa questão da direção de futebol do Atlético hoje é não estar acertando. Não conseguiu o Marcelo Paz, não conseguiu o Cadu Santoro, não conseguiu o Rodrigo Caetano. Vai tentar um ou outro. O Fabinho Soldado teria sido especulado, não sei se houve proposta, acredito que proposta não, mas pode ter havido um convite, então também não viria. Fabinho Soldado do Corinthians. Aí daqui a pouco chega um outro nome. E olha, tentando todo mundo, né? Saiu aí na mídia e tal. E agora o Gilberto Silva, que vai ser o CEO do Atlético. Falando de Gilberto Silva aqui, porque ele acabou de resolver uma pendência judicial de anos que tinha com o Atlético, né? E é um cara aí que tem esse respeito no mundo do futebol. E é um palpite, né? Que eu tô falando, um exemplo. Ah, então Gilberto Silva. Nunca foi CEO de futebol, vamos colocar ele lá. Mas Jebs, o Vitor já não é um cara que não tem experiência e é por isso que eles estão querendo colocar um CEO acima dele? Sim. Então tem que ser um cara com experiência. Mas é isso que eu falo, a minha preocupação é essa sequência de nãos, ela dá aí o veredito de um dirigente de futebol, de um CEO só para ter e não ser um cara tão experiente assim. Acho que é essa que é a minha preocupação e é uma preocupação legítima. Acredito que é legítimo. E eu quero que você comente depois, você que está assistindo Café com Jebs aí, assim que você der o seu like, se inscrever no canal se não for inscrito, comenta aí, cara. Qual que é a sua opinião sobre essa questão toda que eu tô falando aqui, sobre esse negócio de projeto, sobre essa questão dessas recusas constantes de profissionais de alto nível para o Atlético? Qual será o motivo disso acontecer? Acho que é isso que a gente está buscando explicar aqui, ou entender, pelo menos, dentro do das nossas possibilidades aqui. Vamos girar de pauta? Agora a gente quer falar exatamente de gramado da Arena MRV. Qual que é a situação do gramado da Arena MRV? Eu já trouxe para vocês que o Atlético tem uma decisão a ser tomada que, entre parênteses, já deveria ter sido tomada, que é quanto ao tipo do gramado da Arena MRV. O gramado sintético vai ser uma obra na casa de 12 milhões de reais, para poder realizar a troca. É um processo que vai demorar aí de 60 a 90 dias. Portanto, o Atlético ficaria sem jogar na Arena MRV no início do ano, sem faturar na Arena MRV e teria que buscar alternativas como Independência, Mineirão, outro estádio, por exemplo. E teria depois esse retorno do investimento, né, assim, por assim dizer, ao longo dos anos, porque é mais barata a manutenção. Ao passo que, se tiverem a tal fazenda de grama, o Atlético paga cerca de R$200 mil, R$300 mil por cada troca de grama que fizer em pedaços do gramado. E se for trocar o gramado inteiro durante a temporada, 1 milhão a 2 milhões que custaria isso. Então há esse impasse, há essa definição, uma probabilidade maior do gramado ser natural, é o que o Lucas Tanaka trouxe. Antes a probabilidade maior era de ser sintético para poder receber eventos e tudo mais. Então acho que nos próximos dias a gente vai ter essa definição, que é muito importante. Parece um papo chato, mas é muito importante porque é o palco onde os jogadores vão jogar, é o local onde os jogadores vão jogar. Esse ano a gente já viu tanto de reclamações de jogadores do Atlético mesmo falando, gente, não dá para jogar aqui. Olha o nível desse gramado. Como que a gente vai jogar um bom futebol aqui? Como que a gente vai desempenhar alto nível num gramado desse? E depois corrigiram, fizeram a troca e o gramado terminou o ano elogiado. Então vamos ver qual vai ser essa decisão. A tendência é por um gramado natural na Arena MRV. Bora falar de mercado da bola? Mercado da bola pegando, hein? Mercado da bola pegando. Antes eu preciso de falar do Tobias Kifuri da Máquina de Soluções Consultoria. Se você é dono de clínica, esse recado é para você. Aproveite o cupom BICAGALO que te dá 13% de desconto em qualquer produto na loja lá da Máquina de Soluções Consultoria. Tobias Kifuri é a maior referência em consultórios e clínicas da América Latina. Tem clientes aqui no Brasil e mundo afora, todos eles satisfeitos com o mapeamento de processos, com geração de autoridade na internet, sem perder a ética e sem perder a integridade da sua profissão. Procure a Máquina de Soluções, torne a sua clínica lucrativa com o Tobias Kifuri. Só ir aqui no QR Code abaixo e dizer lá que veio do Bica Galo, tá? O Tobias, assim,
referência, tá, pessoal? Quem quer realmente tornar a clínica lucrativa, não sabe como e não quer cair em nenhum tipo de golpe, vai lá no Tobias Kfouri e aproveite as condições da máquina de soluções, consultoria. Bom, sobre mercado, primeira coisa, o Everson já tinha ali uma situação de proposta do Bahia e tal. A primeira proposta era de 3 milhões de euros, né? Que eu falei, puxa, é uma proposta muito alta para um goleiro que vai fazer 35 anos. E 1 milhão de salário, 3, 4 anos de contrato. Um contrato extremamente opulento aí para o Everson, né? Extremamente robusto. Aí depois já falaram que a proposta ia ser de 1 milhão de euros, já foi caindo. Aí eu já comecei a ficar meio assim, falei, não, esse valor aí não dá nem para conversar. O fato é que o Everson ele tem uma possibilidade real de renovação com o Atlético. O Atlético quer a renovação com o Everson. O Everson, segundo algumas fontes, teria recusado a renovação pelos valores oferecidos, né? Mas o Bahia, segundo a Raiza Simplício, ele já teria inclusive subido essa oferta, aumentado os valores, por entender que o Everson é um jogador muito importante, tem uma boa relação com o Rogério Ceni e seria o ficha 1 do Bahia lá para o gol, né? Então, assim, eu torço muito para que não ocorra essa negociação. Contratar goleiro no mercado não é fácil. A gente viu o aperto que o Corinthians passou para contratar goleiro quando foi a época do Hugo Souza, né? Ficou tentando e pensava em nomes, especulava, né? Então acho que assim, cara, tem muito tempo que a gente não precisa de passar por esse sentimento de contratar goleiro. O último foi o Rafael, que veio o Rafael para ser titular na época. Aí o Sampaoli chegou, pediu um cara que jogava com os pés, o Everson veio e não saiu mais, né? Isso foi o que aconteceu, foi em 2020 isso. Tem muito tempo já que o Atlético não fica nessa de preocupação de goleiro. Então acho que essa posição é uma posição que está resolvida no Atlético e nesse momento acho que não deveriam fazer negócio. Vamos aguardar aí de fato se essa proposta vai agradar, né? Se de fato essa proposta subiu e quanto subiu, e nos próximos dias a gente traz a informação. A outra pauta que a gente tem de mercado para trazer aqui é sobre o Milito querer o Zaratio na Argentina, mas não é o Gabriel Milito, é o Diego Milito, irmão do nosso ex-treinador, faz parte da atual direção do Racing, né, atual campeão da Copa Sul-Americana em cima do rival, e um dos planos aí mais importantes, né, um dos jogadores mais desejados aí pelo time do Racing é justamente Matias Zaratio do Atlético, jogador que desde 2021 não tem uma temporada regular com o Atlético, é um jogador com enorme talento, é um jogador com muita capacidade, é um jogador que quando está em estado clínico bom é intenso pra caramba, é um box-to-box, faz o lado direito, faz o lado esquerdo, volta, ataca, faz gol, entendeu? O Zaratio é um jogador praticamente completo, porém, quando está inteiro, e inteiro ele não fica tem muito tempo. O Zaratio já tem 26 anos, no Transfer Market ele está avaliado a 8 milhões de euros. Vou ser bem sincero com vocês aqui, se chega a 8 milhões de euros amanhã de proposta pelo Zaratio, eu venderia. É um valor alto, não acredito que o Atlético recuperaria um valor desse lá na frente, haja vista que tem 50% do jogador, os outros 50% pertencem ao próprio Racing, né? Na época o Galo pagou 6 milhões de dólares pelo jogador e nessas condições eu venderia. O outro lado é que o Atlético tem a possibilidade de renovar com o Zaratio, essa informação também a gente já passou para vocês, então fica nessa situação. Você, quero que responda o seguinte, renova com o Zaratio ou vende o Zaratio caso chegue uma proposta interessante para o Atlético? Responda aqui nos comentários. Torcedor, não esquece de deixar o seu like, tá? Tem muita gente assistindo Café com Geves, o conteúdo está crescendo. Ontem a gente bateu mais de 1.200 likes, mais de 15 mil visualizações no Café com Geves. Então conto muito com a sua ajuda aí no like, na inscrição, compartilha aí nos grupos para dar uma força pra gente. E se você quer anunciar aqui no Bica Galo, procure aí o nosso anuncia aqui, manda uma mensagem pra gente que nesse número que está aparecendo aí embaixo para você, 994-93-6034, ou mande um e-mail para o bicagalobh@gmail.com. Anuncie, onde tem responsabilidade na informação e credibilidade com o torcedor atleticano. Um grande abraço para vocês. Esse foi o nosso Café com Geves. Fiquem com Deus. Eu sou Marco Geves e eu fui.